Que bom, amigo, poder saber outra vez que estás comigo. Dizer com certeza outra vez a palavra amigo. Se bem que isso nunca deixou de ser. Que bom, amigo, poder dizer o teu nome a toda hora, a toda gente. Sentir que tu sabes que estou no que der contigo. Se bem que isso nunca deixou de ser. Que bom, amigo, saber que na minha porta a qualquer hora uma daquelas pessoas que a gente espera, que chega trazendo a vida, será você. Sem preocupação, de hoje nasço de mil amores. É ele em São João, é a maior avacalhação. Colégio de puros vícios, os professores são do hospício. Quem rege é o tamancão e com ele ninguém põe bronca. Arroz, queremos com feijão, pararapapá, batatinha como a minha de crioula. Porém, se a pátria amada precisar da macacada, puta merda, que cagada! Cama patente pra toda a gente, eu só não nego, é o puro prego. Parapapá, cama patente pra toda a gente, eu só não nego, é o puro prego. O boi também veio. Meu Senhor, eu não sou digna de que visites a minha pobre morada. Porém, se tu o desejas, queres me visitar, dou-te meu coração, dou-te meu coração.
Estou falando da recordação. Recordar, concordes, trazer novamente, puxar para dentro do coração aquilo que nos marca, aquilo que nos mantém de pé e aquilo que nos faz gente, pessoa, cidadão democrata e cristão. O senhor está gostando? Não é? Recordar. Ouço essa voz que o tempo não vai levar. No salão, no pátio do ginásio Santo Antônio, está acontecendo uma exposição de fotografias da promoção da Só Eventos. Estamos aqui ao lado de alguns ex-alunos e vamos conversar com eles para que eles nos contem algumas lembranças daqueles bons tempos de aluno aqui no ginásio Santo Antônio. É a brincadeira que a gente fazia às vezes com os colegas à noite. Houve um caso interessante, um rapaz tocava piano muito bem, que chamava até o apelido de Chopin. É, ele, muito educado e tal, ele dormiu e não sei como ele não sentiu, rasparam uma sobrancelha dele e ele não sentiu. No dia seguinte, quando ele acordou e chegou em frente ao espelho que viu, sem a sobrancelha, o rapaz apagou e pediu transferência e foi embora daqui. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Não, no meu dormitório tinha um colega de Januária. E ele tinha um chapéu enorme que ele botava debaixo da cama igual um pinico, virado o braço. Aí no dia da gente dos cariocas irem embora, alguém deu a ideia, olha, enche o chapéu do Januário e vamos embora. E assim fizemos, né? E não sei o que deu. Vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo. O que eu vou contar? Eu acabei sendo responsável pelo bar. Pelo bar lá em cima, baixo, tinha... Sempre foi cachaceiro? Sempre fui cachaceiro mesmo. E segui a profissão e tinha que controlar para nego só ganhar uma garrafinha. Não podia comprar duas não, mas tinha malandro e mandava o outro comprar. Isso aí. Só podia comprar uma. Mas foi uma época boa, muito boa. Debaixo de 7 chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi. Eu tive daqui de 45 a 50, né? Em 45 eu era dos menores, e o refeitório era ali naquela salinha. E eu me lembro que
no dia que lançaram a bomba atômica, o Frei Jordano, na hora do almoço, ele reuniu e disse que contou que havia sido lançada uma arma espetacular e que tinha causado uma catástrofe, matado uns 70 mil pessoas no Japão, não sei o que a guerra estava prestes a terminar. Aquilo foi um negócio que me impressionou muito, porque eu segui a carreira militar, né? Cantava, chorou ao ver seu amigo partir, mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou, e quem voou no pensamento... Fala uma lembrança boa de um freio, assim, os tiques dos freios, as manias dos freios. Guardava tudo aqui naquela caixinha que tem. O cigarro dele ali de trás, sem ele notar. Eles guardavam o cigarro aí atrás. Frei Beno ficava passando o charuto aqui no queixo, assim. Tomava charuto e fazia... No refeitório tinha um armário, assim, em que as famílias mandavam doces, mandavam bolos, essas coisas. Então ficava guardado aquilo. Quando acabava o almoço, aqueles que tinham, as famílias tinham mandado doce, eles diziam que eles poderiam se servir lá nos armários, né? Aí, era o Jordão que tomava conta do rancho, né? Era o Jordão. Aí ele dizia assim, aqueles que têm doces podem se servir. Aí os caras iam lá comprar. Aqueles que vão filar, podem filar. A voz que vem do coração, pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Aí teve uma do Petit também, quando é assim, véspera das provas, a turma toda de manhã ia lá para a capela rezar. No dia antes da prova. Aí o Petit um dia entrou lá, para de rezar, que o Deus também não vai ajudar mais não, vocês estão todos no pau, pode sair, rezar agora não adianta mais. Tinha uma tradição, na época de prova, quando tocava o sino, que era bem... né? Todo mundo dava uma vaia danada, né? Vai generalizado. E o Tamancão, né? As notas do Tamancão. Tamancão era professor de francês, Frei Felicíssimo, viu? E ele era um homem duro, ensinava muito bem francês, uma base de francês que eu sei hoje, ainda devo a ele, de uma gramática espetacular, mas quando ele chegava nas notas, né, todo mundo entrava, né? Então, fulano, 0, fulano, 1. Tá ótimo, melhorou muito. 1. Primeiro ano que eu passei aqui, que eu fiz o francês, né? Aí eu fiz a prova toda achando que devia saber alguma coisa, né? Aí ele chegou, senhor Elcio Pichamone, eu falei, pois não, meio. Aquilo foi uma água fria, eu pedi meu pai para ir embora para casa, que não ia ficar mais aqui não. Mas era coisa do Tamancão, o Tamancão era assim. Mas ele depois era engraçado. Ele pegava a gramática e dizia assim, francês é muito fácil, vocês têm que aprender daqui até aqui. Quero a felicidade dos olhos de um pai, quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Como é que era as saídas no fim de semana aí na cidade? Meio-dia 5.
Quando não fazia bagunça, ficava Mas você preso. quer saber do tempo? Lá na Dona Nora. Não, o negócio era ir lá no barzinho, lá perto do Coreto. Não, primeiro ia lá no A Coreto. vaca preta do Claudionor? Pois é. Aí eu pensei, eu que já não sou mulherengo, mas gosto do assunto. Cine Né? Azevedo. Eu gostava muito de ir ao Cine Azevedo encontrar coisas, tirar. Arthur Azevedo. Eu gostava muito lá, ver as meninas, dar uns beijinhos, umas coisas assim, umas carícias inocentes, mas que eram dignas de lembranças, né, Bia? Claro. Com certeza. Bom, meu nome é Manuel Justino, naturalmente ex-aluno do Colégio Santo Antônio, mas um fato interessante foi quando eu descendo para ir para as férias de fim de ano, com a minha canastra naquela escada ali, e eu tinha colocado muitas coisas do colégio, bola de sinuca, que não era que não me pertencia a mim, e essa canastra com os freios aqui embaixo, essa canastra caiu lá de cima, era um caixotão, e chegou aqui embaixo, ela abriu toda, e todos aqueles pertences que não eram meu, que era do colégio, ficaram expostos, e foi um vexame assim na frente de todo mundo. Bem melhor, doido pra ver o meu sonho perigoso um dia se realizar. E nós estamos também aqui, né, que na época nós todos ficávamos aqui, porque isso aqui tinha uma disciplina militar, né? Nós ficávamos aqui perfilados, o padre prefeito ali naquela sacada ali, e qualquer movimento de insubordinação, digamos assim, o frade já olhava e não falava nada. Aí quando nós subimos a escada ali, para tomarmos o caminho às salas de aula, que eram todas essas portas, eram todas salas de aula. O padre falava assim, o senhor fica parado aqui. Mas o que foi, frade? Eu percebi que o senhor estava agitando lá no fundo. Com aquele sotaque holandês, o senhor pode parar, entende, de bagunçar, porque eu não admito isto aqui. O senhor vai se ver mais tarde comigo. Aí nós vimos para a aula, depois vinha a repreensão, e logo ao lado ali da sacada tinha um sino. O sino é que dava os horários de início e término das aulas, entende? Então nós tínhamos aqui. Logo aqui em cima é do dormitório, aqui era um outro estudo, um salão enorme de estudo. Enfim, a saudade, né, é muito grande, a gente pouco mudaram a estrutura física do prédio. Era claro que as cores eram diferentes de hoje, mas continua a mesma coisa. Acordaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor. O esporte aqui era fabuloso. Nessa área que você está vendo aqui, aqui era o vôlei, ali era o basquete, no fundo 3 campos de futebol, no fundo a piscina. Quer dizer, isso aqui era uma cidade, era uma mini cidade. Nós tínhamos tudo aqui. Não, exato.
férias e estudo, né? Responsabilidade, entende? Porque aqui os padres holandeses, né, tinham mensana in corpore sano, né? Nós... Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Não, aqui tinha um regime chamado semi-interno, entende? Nós vimos de manhã, entende? Fazíamos as refeições, estudávamos aqui e à noite ia para casa. Porque morando aqui não havia necessidade de dormir. Mas então era chamado semi-interno. Esse corredor aqui era o chamado corredor holandês. Eram os novatos, entende? Que levavam, a gente fazia um corredor, alunos de um lado e do outro, e os novatos iam passando no meio, e nós na época dávamos o que se chamava copada. Eu não sei se existe esse termo hoje. Copada era o quê? O cara passava entre os alunos veteranos e nós íamos dando tapas na cabeça e o cara ia correndo, então chamava. Hoje é o dia da copada. O termo é esse? Copada. Aí os alunos entravam aqui, quer dizer, já estavam batizados. Era um sistema que todos nós tínhamos, né, de receber os novatos nesse corredor aqui, ó. Os alunos novos entravam por aqui, então a gente fazia brincadeira, mas sem maldade, só mesmo dar uns tapinhos, o cara passava correndo. Quais foram os grandes feitos do time do Sparta? Bom, eu era externo, né? Então a dificuldade do interno e externo era difícil jogar no Sparta. Eu comecei a jogar no Sparta em 1954. Em 53 eu tinha uma rivalidade muito grande, interno e externo. Mas como eu jogava no Atlético, que naquela época eu era bom jogador, eu consegui, e era brigava muito aqui. Mas eu consegui apaziguar em 54, interno e externo, e voltei e fui jogar para o Sparta, com todo amor e carinho. Quer dizer que naquela época tinha a turma dos internos e tinha dois times. O externo nós tínhamos uma rivalidade muito grande, interno e externo, né? No futebol. No futebol e fora do futebol. Porque eles tomavam as meninas da gente. Eles tomavam as meninas da gente, as meninas ficavam animadas com eles, a gente ficava chateado com isso. Então a gente ficava revoltado com eles. Então havia uma briga. É verdade. E hoje nós somos amigos. E a briga também com o regimento também. Com o regimento também. Há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muitos sonhos espalhados no caminho, verdes, planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. Somos amigos. E a briga também com o regimento também. Com o regimento também. Com o regimento Tiradentes. Os internos brigavam com o regimento Tiradentes violentamente. Era. Tem alguma passagem de uma briga boa para vocês contarem pra gente? Eu lembro de uma num jogo de basquete no Minas, que um rapaz puxou uma faquinha para uma turma nossa lá, nós éramos torcedores, estava Sparta e Minas.
o Frei Ivo, que era o regente dos maiores, arregaçou a batina, enrolou naquele cordão e falou, vão para dentro de campo. Aí foi uma pancadaria, uma coisa horrorosa. Foi uma pancadaria. A vida me fez assim. Como é que era a vida do... Você era externo? Externo. Como é que era a relação do externo com o interno dentro do colégio? Tinha, a gente estudava. Aqui também tinha os padres vigiando a gente, né? Era mais difícil. Relação vigiada. Era uma relação, exatamente, uma relação vigiada. Mas a gente tinha umas pedrinhas no chão, jogava um no outro, as pedrinhas, mas era bom de pedra. Então jogar pedrinho no pé, ficava quieto, o cara não via, mas a gente ficava escondido. Aí eu tinha bagunça. Aquelas gominhas do dedo. Aquelas gominhas do dedo também, de ficar jogando. O Chico Bagunça, você sabe quem é, né? Sim. Ele que era meu amigo, companheiro de pedra nos internos. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada temer. Pois é, o seguinte, a gente trabalhava na JEC, a gente sabia aí, no domingo, feriado, a turma ia para o matinê, o Frei fazia a regência aí fora, eu não mexia com isso, porque era padre espiritual, então, a turma, muitas vezes, os mais velhos caíam na Rua da Alegria e tal, a gente sabia, essa coisa tal. À noite aqui, nesse dormitório aqui, tal, depois das 11, a turma descia pelos canos, ia por Rua da Alegria e tal, né, e tudo, a gente sabia dessas coisas, então, não é por aí, então a gente criou aí um domingo dançante no Minastério, que eu jogava no Minastério, então, hora dançante, para ocupar a turma, uma ocupação, lazer sadio, e sob a responsabilidade do estudante e tudo isso, e os freios não sabiam nada disso, que o pessoal pulava aí, tá lá, tá. Não, quer dizer, mas esse aí é um dos tantos. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Como o senhor vê, em 1927, 1930... Eu era nascido, meu Deus. Construíram um edifício dessa grandeza, com esse cimento importado, essas coisas todas. Aonde que vinham esses recursos para os freios conseguirem? Em primeiro lugar, os freios trabalhavam no sentido de arrecadar doações entre os próprios mineiros brasileiros. Depois vinham doações da Europa, doações dos próprios franciscanos, das províncias mãe, a província mãe, que mandavam, porque naquela época era a forma de evangelizar franciscamente válida e historicamente válida. Então, foi um pool de colaboração. Tinha contribuições nossas, brasileiros, de famílias, daqui, dos freios da Holanda, e assim foi. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa... É que diversos casamentos saíram daqui, né?
eu inclusive. Tinha muita moça bonita, como tem hoje, né? E é isso. E nós, de fato, os internos tinham uma condição mais, digamos assim, perante às moças, São João del Rei, elas gostavam mais dos internos que dos externos. Entendeu? É isso que tem. Meu Senhor, eu não sou digna de que visites a minha pobre morada. Porém, se tu o desejas, queres me visitar, dou-te meu coração, dou-te meu coração. Eu fui à guerra, eu não morri. E eu quero conservar até hoje. Eu vou viver até 2010. Longe, longe, ouço essa voz que o tempo não vai levar. Sentinela sou do corpo desse meu irmão que já se vai. Revejo nessa hora tudo que ocorreu. Memória não morrerá. A sua dor plantada nesse chão, seu rosto brilha em reza, brilha em faca e flor, histórias vêm me contar. O ginásio Santo Antônio foi quem me deu a única oportunidade que eu tive de ser o que de fato hoje eu sou. Hoje eu sou um professor do ITA, pós-doutorado na Inglaterra, com grande orgulho, que é uma posição de destaque hoje no cenário nacional, mas as coisas começaram exatamente aqui, quando humildemente os freis ficavam pelejando para a gente estudar e batalhar, e ensinando a moral, a vontade de querer progredir, de querer vencer na vida. Eu acho que todos eles sabiam que eu não queria ser padre. Eu não tinha vocação mesmo. Adorava as meninas desde a época, e eles sabiam disso. Mas os holandeses, eles eram inteligentes. Eu acho que eles queriam mais, era dar oportunidade para aqueles mais pobrezinhos que não tinham chance de estudar na vida. Eu acho que eles conseguiram. Eu agradeço a eles de todo o coração. Longe,
pra gritar sua força. Ei, irmão, sobreviver, a morte ainda não vai chegar. Se a gente na hora de unir os caminhos num só, não fugir nem se desviar. Foi aluno na época do incêndio. Eu fui defender o Santo Antônio na escada, fui tentar tirar o Santo Antônio, a imagem do Santo Antônio, mas estava muito quente, eu não consegui. Aí desci, mas eu era na época exatamente aluno quando incendiou. Você também foi um dos bons de bola da época. Conta essa história. Modéstia à parte. Como é que foi sua passagem pelos parques? Joguei muita bola. Joguei bem. Joguei no Minas, 3 anos. Ganhei todas do Atlético, todas. Jogou no Tupi também? Joguei no Sport de Juiz de Fora, onde disputei o Campeonato Mineiro contra Tostão, contra Piazza, Raul. Na época em que o futebol mineiro era o melhor do mundo, 1970, 71, era o melhor do mundo, indiscutivelmente. Ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Tem alguma passagem curiosa que você quer contar aqui de você com os freios ou você com um colega de época? Você lembrou aí? Aqui, a passagem que todo mundo conhece é que quem me tirou do seminário foi uma menina que eu amo até hoje. Todo mundo sabe, o resto sabe. Aqui ao lado de um ex-aluno segurando uma arma, uma espécie de arma ou um desenho de uma arma que era o que os alunos do ginásio usavam na época que faziam curso de reservista. Conta para o pessoal que vai assistir essa fita aí, que são os ex-alunos, a história dessa arma. Eu sou um ex-aluno do Santo Antônio do período da guerra. De 39 a 45, o mundo foi conturbado por aquela verdadeira hecatombe, né? E nós, estudantes da época, éramos orientados para nos prepararmos para eventualidades terríveis, piores. Então, os nossos mestres eram holandeses,
padres religiosos, mas holandeses, belgas, até alemães, porém sofridos. As suas famílias na Europa sofriam os rigores da perseguição nazista. O nosso governo aderiu a um movimento que se contrapunha toda aquela força nazista. Então nós, garotos de 12, 13, 14 anos, recebemos instruções pré-militares. E essa era... A arma era um simbolismo nas paradas de 7 de setembro, nos feriados nacionais, de eventos nacionais, 7 de setembro, proclamação da República, 15 de novembro, e até na festa de 8 de dezembro, que se aproxima, que é aniversário de São João del Rei, e nós desfilávamos com essas armas, com uniformes militares, com talabartes, como se militares fôssemos. Olha o sol nascendo! Viva o sol! Viva o mar! Viva a saúde! Viva o vento! E a felicidade hoje, nós estamos aqui nos consagrando nesse companheirismo e mostrando relíquias, simbolismos. São nada mais do que simbolismos, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa festa linda, esse encontro de idosos, né? E a gente referenciando também a memória daqueles companheiros que já se foram. E referenciando muito mais os nossos mestres, que construíram nossas mentes, que abriram os caminhos da cultura. Frei Herardo, Frei Jordano, Frei Optato, professor Domingos Horta, professor Castilho, Carmita de Assis, a minha primeira professora que me deu condição de penetrar dentro desse sagrado colégio foi Dona Celina Viegas, ainda hoje viva com 107 anos. Eu me vanglorio, talvez esteja vaidoso mesmo estar por aqui nesta festa, mas rendo homenagem à natureza, ao mestre dos tempos, ao mestre do universo. Este é o grande, o glorioso protetor das mentes que se conduzem para o bem da humanidade.
você tinha saudade de casa, né? Mas tinha uma acolhida muito boa, e os frades eram muito camaradas, muito bondosos. E eu fui muito bem acolhido porque era quase uma criança. Eu tinha 12 anos, de forma que eu me senti quase que em casa, porque tinha uma acolhida muito gentil e muito bondosa por parte dos frades. Eu me recordo com muita saudade do Frei Estevão, Frei Norberto, Frei Lourenço, que foram meus professores, e especialmente o professor Antônio de Lara Rezende. Os freios, o regime militarista que eles impunham e que nós estamos hoje na situação que nós estamos devido a eles. Qual foi a experiência mais interessante que você levou com você para a vida no ginásio? Justamente o ensino, a educação, e que eu pude, por exemplo, no primeiro ano que eu fiz o vestibular, eu passei em segundo lugar. Eu sou de uma época que o aluno respeitava o professor. O professor era uma pessoa que nos transmitia o saber e a responsabilidade. E o respeito que a gente tinha pelos professores, hoje não existe mais. Eu fui professor, coisa completamente diferente. Então, eram ídolos nossos. Eram ídolos. Hoje o mundo mudou, os velhos não evoluíram. Estamos na época que o senhor estudou. Na época que o senhor estudou lá, o senhor ficou como interno, né? Interno.
E era caro custar no ginásio? Não. Você lembra mais ou menos? Não era caro, não representava para os pais de família, porque na minha época, eu sou de Curvelo, Minas Gerais, tinha alunos que a gente conhecia, a família, eram famílias hoje, seriam tal de classe média quase baixa, e tinha condição de sustentar 1, 2 e às vezes até 3 filhos no colégio, sem sacrifício, sem maiores problemas. Né? Hoje as coisas mudaram muito. E naquela época a gente aprendia. Hoje eu não sei. Agora que você esteve aí, que você viu o prédio lá, o que foi que te deu mais lembrança lá? Carteiro, a sala, a quadra? Eu fiquei triste que tiraram os bebedouros. Mas eu chego lá, eu tive aqui há uns 14 anos atrás, voltei agora, e todas as vezes que eu entro lá eu choro. Choro feito menino. É como eu te disse, eu sou dos alunos, dos ex-alunos, o mais fanático. Tá bom, obrigado. Nós estamos aqui agora ao lado de um ex-aluno do ginásio Santo Antônio, o Guilherme. Não sei se ele tinha apelido na época. Você tinha apelido ou era só Guilherme? Era só Guilherme. Era só Guilherme. O Guilherme seguiu a carreira, foi ser igual aos professores dele. Guilherme, conta pra gente como é que foi, você está aqui ao lado dos seus contemporâneos, como é que foi a sua infância no ginásio Santo Antônio? A minha infância, eu entrei no Colégio Santo Antônio em 39
com 11 anos, né? E ali é que eu senti, fui me tornando gente, fui crescendo, né? Com os freis, muito amigos nossos, ótimos educadores, né? E os nossos amigos colegas. O Coruja aqui, por exemplo, né? É amigo do tempo do colégio até hoje. É dos únicos que eu não perdi, é ele e o De Filippo, sempre tendo um contato. O De Filippo foi meu colega no curso clássico, sabe? Então ali eu cresci, né? Me tornei gente, e foi lá no colégio, aqui no Colégio Santo Antônio, que eu também resolvi seguir o mesmo caminho dos freis, sabe? Então, e graças a Deus consegui. Panis angelicus, fit panis hominum, dat panis celicus, figuris terminum, ores mirabilis, manducat Dominum pauper, servus et O senhor, na época, era um aluno que pagava mensalidade, ou tinha bolsa, ou era Naquele... Nós todos pagávamos mensalidade, viu? Nem sei se naquele tempo tinha bolsa, tinha? Não. Acho que não usava, não. Não. E era caro? Ah, não lembro. Porque nesse ponto eu não dava notícia também não, viu? Era o papai que pagava. pauper, pauper, servus et nubilis. Depois que o senhor se tornou frei, né, o senhor vê hoje na posição de frei, o fim do ginásio, quais foram, na sua maneira de ver, os fatores que levaram ao ginásio ter ido embora para Belo Horizonte, ter desativado em São João? O fato de ir a Belo Horizonte é independente. É porque naquele tempo havia uma multiplicação de colégios. Nós fomos para Pará de Minas com um ótimo colégio, como Santo Antônio, e o desejo de também atender em Belo Horizonte, central, vestibular. Isso aqui favoreceu muito os alunos. Agora, quanto ao fechamento do colégio, são vários fatores também, né? É claro que emocionalmente nós todos sentimos muito. Eu senti mais porque eu fui a pessoa designada para vir anunciar aqui o fechamento, naquele tempo. Logo eu, né? Então, senti bastante. Mas o fato do incêndio, né? A impossibilidade nossa de reconstruir, e ninguém se ofereceu para ajudar também a reconstruir, né? Então, poucos alunos, nós estávamos com poucos alunos externos, uma turminha de internos que já era de outra qualidade. Antigamente eram rapazes que precisavam do internato, porque não havia colégio da Redondeza. E ultimamente estava havendo alunos problemas. Então, tudo isso favoreceu a uma busca de um fechamento, né? E a solução foi vender para o Estado. Não foi vender, foi dar. Agora, hoje eu olho, houve um benefício muito grande. Por mais alunos que nós tivéssemos, nunca tínhamos tanto como agora estão beneficiando aqui a universidade, né? Uma grande obra.
Entre esses fatores que o senhor citou, também estaria acontecendo de não ter tido mais professores franciscanos, quer dizer, o desestímulo nessa parte foi muito grande? Muito grande, né? Porque os antigos holandeses, aqueles homens capacitados, né, que vieram para cá, foram desaparecendo. As vocações nossas aqui não apareceram. E as que apareciam não eram pessoas inclinadas a trabalhar no colégio. A preferência daquele tempo era trabalhar numa paróquia, trabalhar com o povo, nunca com o jovem. Foi uma pena, que é uma perda, que o jovem é um elemento importantíssimo, né, na construção da sociedade. Então isso aqui influenciou muito. Pouca vocação, poucos freis e os antigos todos desaparecendo, morrendo, né? É por isso. Agora nós estamos aqui com outro ex-aluno, que é o Filipão. Filipão foi um grande zagueiro do Esparta. Conta para os nossos telespectadores aqui, os nossos colegas ex-alunos de várias épocas, várias gerações que estão nos assistindo, o que foi o Esparta para o ginásio e pessoalmente para o senhor? O Esparta foi uma coisa muito importante, não só para mim, mas para todos os alunos do colégio, porque todos, quase todos, né, gostavam muito do Esparta. E no nosso tempo, por exemplo, não falo de outras épocas, nós jogávamos aqui em São João del Rei em igualdade de condições com Minas e com Atlético. Então nós tínhamos realmente um time muito bom e enfrentávamos esses dois grandes times de São João del Rei e ganhávamos de vez em quando, perdíamos de vez em quando, mas sempre eram partidas muito equilibradas e nós marcamos a nossa posição aqui. Da parte dos alunos, nós tivemos uma sensação curiosa. Hoje é que eu sinto essa sensação. Eu era um defensor daqueles alunos menores. Eu representava alguma coisa, eu era uma espécie de um herói para aqueles alunos menores. Estavam aqui no internato, desligados da casa em que viviam, não havia televisão, havia rádio. Então nós do Esparta é que éramos os defensores dos ideais deles na parte esportiva. Seria uma espécie de um ídolo? Éramos ídolos. Éramos ídolos. Eu era, na ocasião, conhecido aqui como Filipão, o zagueiro científico. E a relação dos freis com o futebol? Os freis, os holandeses, eles tinham uma paixão especial pelo futebol? Sim, tinham e nos estimulavam muito. Eles iam lá para o campo torcer por nós. Eles iam no campo nos dar bicho. De vez em quando a gente ganhava um dinheiro porque marcou um gol ou porque venceu. Agora, quando nós vencíamos o jogo, todos nós íamos para o dormitório depois da refeição da noite e lá nós recebíamos charutos, deitávamos em nossas camas e íamos fumar charuto. Eu me lembro que o primeiro charuto que eu fumei, eu resolvi tragar como se fosse cigarro. Em 2 tempos,
o mundo girou, a minha cabeça girou, o dormitório girou, eu corri para o banheiro e pus para fora todo o jantar com que nós tínhamos sido agraciados. Mas nós tínhamos o prêmio nosso, muitas vezes, era um maço de cigarro depois da vitória. Era interessante, o prestígio era muito grande, o apoio era muito grande, sem dúvida nenhuma. E eles também eram bons de bolas ou eles só sabiam torcer mesmo? Não, só sabiam torcer, eles já não jogavam mais futebol. Agora tínhamos, por exemplo, Frei Pedro no meu tempo, Frei Pedro era técnico do nosso time, mas tinha o nome de técnico, dava umas instruções, mas no dia do jogo era a gente que ia aguentar a situação lá. Eu era o representante do time, eu era uma espécie de treinador do time. Eu escalava, punha o pessoal para treinar. No meu tempo, né? Houve outros que fizeram o mesmo papel. Mas todo mundo entendia, todo mundo participava e os resultados eram muito bons. O Frei Pedro, durante algum tempo, tomou conta do dormitório. E havia uns camaradas lá, sobretudo no tempo de frio, que acordavam e ficavam quietinhos ali na cama, quietinhos. E não saíam da cama. E o Frei Pedro tinha o hábito de vir lá da primeira cama para frente, puxando o cobertor. E havia um camarada lá que estava meio distraído, acho que ele estava com o pijama meio aberto, rapaz novo, tempo de frio, bexiga cheia. E o Frei puxou o cobertor dele. Quando puxou o cobertor dele, ele viu o que estava debaixo do cobertor. Então ele jogou rapidamente o cobertor para lá, pôs a mão na cabeça. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Do nosso ginásio Santo Antônio, eu preciso dizer com toda a ênfase, ginásio, né? Da sua origem, cuja memória, eu acho que todos nós que aqui estivemos presentes nessa comemoração levam para mais adiante na vida, porque foi aqui que nós sedimentamos o nosso caráter. Foi através dos frades franciscanos que nós recebemos as primeiras luzes, principalmente no campo ético. Homens de uma firmeza de propósito extraordinária e que, antes de tudo, transmitiram para cada um de nós, alunos, a firmeza de propósitos na vida. Porque eu costumo dizer que, depois de ter passado pelo Colégio Santo Antônio, eu passei a usar
a sandália de São Francisco. Dickens é um dos grandes exemplos de um ex-aluno que prestou um grande serviço para a nação pela sua excelente carreira militar. Mas o Dickens me contou em off, e nós vamos registrar aqui, que ele foi um bolsista. Em 1940 e tantos, ele foi um bolsista do ginásio. Vamos contar essa passagem para os ex-alunos? Como é que o senhor conseguiu uma bolsa na época para estudar no ginásio? O fato de eu ter sido um bolsista, de fato, eu tenho muito orgulho disso. Nos idos de 1943, o país vivia em guerra e eu era aluno do 3º ano de ginásio. E tive a infelicidade de perder a minha mãe num acidente em casa. Com as dificuldades todas, o meu pai chegou para os filhos e disse: vocês vão ter que sair do colégio, porque as dificuldades são muito grandes. Aquilo me impressionou e impressionou profundamente. E eu tive a coragem naquela época, eu estava com 15 anos, escrevi uma carta para o presidente Getúlio Vargas. Eu conto isso com muita simplicidade, porque nós éramos muito pobres. Meu pai era um dentista com 6 filhos. E foi através dessa carta que tanto eu como meu irmão Jairo Ferraz tivemos uma bolsa de estudos financiada pelo governo de Getúlio Vargas. E foi em função disso que eu me decidi a dedicar-me ao serviço da pátria e, depois de terminado o Colégio Santo Antônio, já nessa época, com científico, eu ingressei no Exército com 18 anos, onde exerci todas as funções e passei por todos os postos da hierarquia. Cheguei a assumir funções no Generalato, comandei unidades da fronteira no Rio Grande do Sul e com muita emoção digo que cumpri o meu compromisso com a minha pátria. Dediquei a minha vida militar, 44 anos de serviço, com muita honra e muita glória, ao Colégio Santo Antônio e à minha pátria. Meu Senhor, eu não sou digna de que visites a minha pobre morada. Porém, se tu o desejas, queres me visitar, dou-te meu coração, dou-te meu coração. O Dickens tinha por volta de 15 anos quando ele escreveu essa carta. Era mais ou menos 15 anos, né? 15 anos. Pois é. E a coisa aconteceu da seguinte maneira. A carta chegou lá no presidente e ele foi sondado. A presidência pediu informação ao ginásio sobre a procedência do aluno Dickens, para saber se valia a pena dar a bolsa. E ele foi chamado lá pelo Frei para dar uma explicação sobre isso. Como é que foi essa passagem? Como é que foi o seu contato com o Frei nessa época? Inicialmente eu neguei, disse que não sabia do que se tratava. Mas ele aí me impressionou e disse:
você agora vai dizer para mim aqui como se fosse num confessionário. E eu disse para ele, não, de fato, fui eu que escrevi a carta. E ele me abraçou muito emocionado e ele tremia todo. E desde essa data eu me tornei um grande amigo de Frei Bertrano. Uma memória que eu faço questão de registrar, porque ele não era só um diretor de colégio, ele era um amigo, um ser humano extraordinário que transmitiu a todos nós muita força interior. Um homem que tinha um conhecimento muito grande, transmitia com serenidade, desde o latim, né, até a matemática, as línguas, física e tudo ele sabia qualquer coisa. Frei Bertrano foi uma grande liderança. Foi, antes de tudo, uma imagem que eu tive para o resto da vida. Essa voz que o tempo não vai levar. A nossa relação era muito boa e nós, quando iniciamos aqui no ginásio, pertencíamos ao grupo de menores, que lá no ginásio havia 3 separações: menores, médios e maiores. Então, no início, enquanto eu participava dos menores, a gente sentia muito carinho dos padres, dos freis, porque no dormitório, quando a gente às vezes estava meio doente, chegava de manhã, a gente amanhecia com um pano amarrado no pescoço, sem saber quem tinha amarrado. Era o frei que tomava conta dos menores, que via a gente tossindo e ia lá carinhosamente e amarrava aquele pano para acabar a tosse. Isso era um dos carinhos que a gente sentia, porque a gente estava longe da mamãe e do papai, e aquilo realmente fazia muito bem para nós. Sentinela sou do corpo desse meu irmão que já se vai. Revejo nessa hora tudo que ocorreu, memória não morrerá. E a passagem com o professor Mário Mourão? O professor Mário Mourão era um dos melhores professores que nós tínhamos aqui. Além de ser um homem muito inteligente, a gente tinha que dar um valor a ele especial, porque ele era um homem que tinha formação só de ginásio e dava aula também para o científico. Depois que nós terminamos o ginásio aqui em São João del Rei, nós fomos para Belo Horizonte. E lá nós morávamos juntos na mesma república e comíamos no mesmo restaurante do Colégio Santo Antônio. E o professor Mário Mourão fumava demais, mas lá nas salas de aula ele não permitia que os alunos fumassem. Então ele
para não atrapalhar o apetite do cigarro dos alunos, ele também largou de fumar. E foi uma das coisas assim que a gente notou, que ele deixou de fumar na aula para não atrapalhar o apetite dos alunos que tinham de fumar também naquele local. Certo? Vulto negro em meu rumo vem mostrar a sua dor plantada nesse chão. Seu rosto brilha em reza, brilha em faca e flor. Histórias vêm me contar. O professor Mário Mourão, naquela época, não havia máquina de calcular. Então ele, para dar maior aceleração nas aulas, ele decorou os logaritmos de 2, 3 e 5. E com isto, ele deduzia os outros logaritmos. Quando ia fazer qualquer cálculo no quadro, ele não precisava consultar a tábua. De lá mesmo ele deduzia os logaritmos necessários, aí com 7 casas decimais. Era cobra demais o professor Mário Mourão. Ele entusiasmava todo mundo com seus cálculos, com a sua amabilidade, com sua gentileza, com seus conhecimentos. Eu, particularmente, fui aluno do professor Mário Mourão de português, de matemática, de história natural, de química, de física e, ultimamente, ele deu aula para nós de religião. Apesar do Colégio Santo Antônio ter 20 freis, o Mário Mourão é que foi escolhido para ser o professor de religião. Ele conhecia tanta religião como esses padres de hoje. Precisa gritar sua força, irmão. Sobreviver, a morte ainda não vai chegar. Se a gente, na hora de unir os caminhos num só, não fugir nem se desviar. Então, meu caro companheiro, como eu, ex-aluno, né, a mensagem que eu queria deixar para vocês é esta. A lembrança de um passado é muito importante para nós. Né? Nós olhamos o passado com um pouquinho de saudade, vimos tantas caras que mudaram tanto, né, nesse tempo, né? Em 50 anos, para mim foram 50 anos, né? Mas com alegria pudemos rever os nossos colegas, mas não vão parar aí não. A mensagem que eu queria é que nós temos que ir para frente e levar na vida tudo aquilo que os freis colocaram dentro de nós, na sua educação, né? Os valores do Evangelho, os valores de São Francisco, né? De simplicidade, de abertura, de amor, de alegria. Então eu queria desejar que vocês plantasse no mundo de hoje, que é o mundo da violência, né? Esses elementos franciscanos, tá? Obrigado, Guilherme. Pobre morada, porém se tu a desejas, queres me visitar, dou-te meu coração, dou-te meu coração.
Ouço essa voz que o tempo